o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar um governo. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PSOL prepara mandado de segurança contra Arthur Lira e Dino irá julgar. A bancada de deputados do PSOL anunciou nesta terça-feira 17 que vai impetrar um mandado de segurança contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O documento será entregue diretamente no gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O argumento da ação é no sentido de que Lira teria desrespeitado determinação da Suprema Corte e aplicado manobras ilegais na condução da distribuição de emendas para beneficiar Alagoas, reduto eleitoral do deputado. Dino foi responsável no STF por suspender o pagamento das emendas parlamentares até que o Congresso apresentasse critérios de maior rastreabilidade e transparência na transferência dos recursos. A Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação da reforma tributária. Proposta agora segue para a sanção do presidente Lula. O texto já havia passado pelo Senado, mas voltou à Câmara devido às mudanças feitas pelos senadores. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente. O placar terminou de 324 votos a favor e 123 contra. O deputado Nicolas Ferreira detonou a reforma tributária e disse o que pensa sobre o governo Lula. Veja o vídeo. A oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter então a Hungria, mas se tivesse até que ter o serviço da Hungria, até que eu votaria sim, mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui, e muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade, não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar um governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. E aí é o quê? Aumento de tributo e corte de gastos onde mais precisa. Isso posiciona com tranquilidade, não, senhor presidente. Então, é uma irresponsabilidade total, é uma estupidez total. Teremos retaliação norte-americana sob vários aspectos, na questão econômica e também na questão política econômica. Ninguém pode esquecer que o Brasil, prejudicou uma empresa norte-americana, prejudicou um grande empresário do mundo, que por acaso vai ser secretário de Estado de Donald Trump. Retaliação virá. Então, o que está ruim, com certeza pode ficar ainda pior. Fala, Constant. Essa reforma tributária, eu já falei várias vezes aqui no programa, Brown, é um lixo. É um lixo. Ela prejudica quem cria emprego nesse país. O PIB tem 70% proveniente de serviços. E são as áreas mais afetadas com esses impostos, como vão ficar, e com esse IVA que vai ser um dos maiores do mundo. O Serrão toca num ponto importante, porque na Argentina o mercado começou a perder confiança nos indicadores oficiais. Então a turma está olhando para o IBGE com o Pocman e tudo, já com um olhar muito desconfiado, né? E isso é muito perigoso, porque você começa a sair do radar dos investidores sérios. Tem uma coluna que eu vou recomendar ao nosso público aqui, à nossa audiência, na Forbes, assinada por Antônio Camarote. Não sei se tem parentesco ou não com o outro lado da Globo News, o militante. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula, é o título. E ele começa a mostrar que a economia vai mal, que os indicadores, e não é só o dólar, estão apontando para doenças sérias, a Selic e por aí vai, que o IBGE engana, quem está olhando só essa sensação de que emprego está bom, ignorando a informalidade e por aí vai, está
muito equivocado. Aliás, o Salles não está aqui hoje, eu falo palavrão por ele. A Fabi não quis falar, a continuação do FU foi salva pelo Serrão. Mas Adriano Tomazoni publicou uma coisa que eu achei muito, muito bem resumida, digamos assim. É triste, mas verdadeiro. O PT vai criar uma geração de Uber e putas do OnlyFans. Eu espero que não, mas a gente sabe que as mais bonitinhas vão acabar tentando respirar ali no OnlyFans, né? E ele termina o texto dele na Forbes dizendo assim, o Camarote, o Brasil não suporta mais 2 anos disso aí, né? Não é mais tempo de discursos, promessas ou manobras políticas. É hora de agir com responsabilidade e pragmatismo. A turma que assinou cartinha pela democracia se achava pragmática. Está salvando a democracia do Bolsonaro, jogando na mão do ladrão de volta à cena do crime, como diria Alckmin. O governo Lula precisa assumir o controle da situação com um plano econômico robusto, que nunca apresentaram durante a eleição, nenhum plano, transparente e eficaz. Estão cobrando plano robusto, transparente e eficaz do PT. E essa é a nossa esperança, por pragmatismo. A sociedade, por sua vez, precisa abandonar a inércia e cobrar com vigor ações que revertam esse quadro catastrófico. Cuidado com o vigor, que se for para a rua, pode acabar preso. Se usar batom em estátua, 14 anos de prisão. 2 anos dessa inércia podem ser fatais. O Brasil, sua economia e o futuro das próximas gerações dependem de uma reação imediata. A pergunta que fica é: quando a sociedade romperá o silêncio e exigirá mudanças reais? O relógio está correndo e o preço da omissão será pago por todos nós. E o preço da cumplicidade dos isentões, de quem fez o L, será cobrado e jogado na cara por longos e longos anos, pelo menos por mim. Eu vou sempre mencionar os nomes do Armínio Fraga, do André Lara Rezende, do Pedro Malan, do João Moedo, do Stuhlberg, Luiz Stuhlberg, do Verde, do Rubens Ometo, que doou 1 milhão para a campanha do Lula. Eu vou citar os nomes, porque isso que vocês estão cobrando agora do PT, bastava dar uma ligadinha para mim. Dava uma ligadinha, assim, Rodrigo, e aí? Eu espero do PT isso. O que você acha? Eu ia falar que você é um palhaço. Então, meus amigos, vocês plantaram vento e estão reclamando de colher tempestade? É difícil de entender. Voltando a falar aqui de economia, olha só, vamos falar do mercado financeiro, do câmbio. Hoje foi um dia muito tenso, mais um dia de muita tensão no mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6,20, foi o maior valor da moeda americana já registrado no mercado brasileiro. Mais um recorde foi batido, R$ 6,20. No fechamento acabou arrefecendo um pouco, recuou um pouco por causa dos leilões feitos pelo Banco Central, mas mesmo assim o dólar ainda num patamar muito alto, R$ 6,09. E aí, durante o dia, o que chamou muita atenção, viralizou aí nas redes sociais, foi o comentário da Miriam Leitão, jornalista da Globo News, que explicou essa disparada do dólar, atribuindo a culpa ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou, ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar, e quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando... E justamente da colega Daniela, que foi mencionada aí pela Miriam Leitão, que é a Daniela Lima, tem um outro vídeo aí separado, não é isso, Cláudio? Se estiver no ponto, já pode rodar. Recebi mensagens de integrantes da direção do Banco Central a respeito de uma fake news que está circulando e foi enviada a gestores do BC, de novo, gestores do Banco Central, para perguntar: isso é verdade? Trata-se de fake news veiculada numa rede social por um perfil que se auto-intitula um local, eu não vou dar o nome do perfil, onde você fica por dentro de notícias de geopolítica, economia e política trazidas por brasileiros expatriados e sem censura. É um perfil de fake news. Da grossa, assim. Fala, Serrão.
Culpa do Bolsonaro e culpa dos especuladores da direita na rede social. Nossa, isso é o fim da picada, né? Por isso que a gente tem que lembrar, olha, governo acaba ou é antecipado o seu fim quando tem crise econômica. E essa crise econômica, quem está causando é exclusivamente a falta de uma política real de governo do PT. O partido que teve a coragem de ter uma candidatura à presidência da República que, como Constantino lembrou ainda agora, não apresentou um plano de governo, mas que, curiosamente, teve a capacidade de processar todo mundo no Tribunal Superior Eleitoral que dissesse que ele não apresentou o plano de governo. Só que ele não apresentou o plano de governo, ponto. E agora a gente está vendo o desgoverno. Esse é o ponto 1. Fala, Constantino. Pois é. Bom, sobre Miriam Leitão e Daniela Lima, né? A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: quem se informa pela Globo News merece se lascar. O problema é que as pessoas ferram o Brasil todo junto, né? Mas hoje em dia, são militantes, a Daniela Lima, inclusive, muito raivosa, né? Militantes que espalham as fake news que denunciam em outros. Então, de repente, o câmbio disparou por culpa do Bolsonaro e de fake news, de um site aí qualquer, de uma página qualquer. Não porque o Lula diz que é o mais responsável de todos, porque o pacote fiscal é um lixo, porque a reforma tributária é um lixo, não por isso, porque as estatais voltaram a dar prejuízo, né? Tudo isso uma piada de mau gosto, uma palhaçada, né? Elas estão nesse papel de tentar enganar. Eu até fico às vezes na dúvida quando eu vejo uma e outra. Foi interessante que a gente trouxe as duas juntas, porque eu fico na dúvida de quem mereceria o troféu de ouro, né, de funcionário do ano do PT. Porque as duas se esforçam muito, é muito empenho em tentar enganar, ludibriar o público. Mas o público não é trouxa. Então as pessoas estão vendo que a coisa está desandando, que a economia descarrilhou, né? E elas vão ter que ficar nesse papel ingrato. Meu Deus do céu, imagina, olha, eu falei ainda há pouco lá, uma previsão do Tonizon, esqueci o sobrenome dele, de que vai ter uma geração criada de Uber e meninas do OnlyFans, digamos assim. Mas eu não tenho a menor dúvida de que há muito mais dignidade na mocinha que está tentando ir para o OnlyFans para pagar as contas do que virar jornalista da Globo News hoje em dia. Eu não tenho a menor dúvida. E com apenas um vídeo, Bolsonaro desmonta a narrativa que levou Braga Neto à prisão. O ex-presidente já se manifestou sobre a prisão do general Braga Neto. Agora, Bolsonaro publicou um vídeo do renomado jurista Ives Granda Martins. A narrativa caiu por terra. Nós tivemos a prisão do general Braga Neto. Nesta prisão do general Braga Neto, ele foi preso, segundo os jornais, eu estou reproduzindo o que eu li ontem e hoje nos jornais, se deu porque o coronel Cid, numa delação premiada, teria dito que, enfim, haveria possibilidade, não tem as palavras, de que teria, enfim, havido alguns atos que poderiam justificar, como, por exemplo, um eventual financiamento que eu não sabia de quanto era, do agro, que também já desmentiu. E por essa razão, pela delação premiada e por ele ter conversado com o pai do coronel, ele foi preso sob obstrução. Há uma decisão do Supremo Tribunal de 2019, Supremo Tribunal Federal, e relatoria do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, muitos livros escritos juntos, que diz o seguinte: não pode haver prisão baseada em delação premiada. Por uma razão muito simples. Na delação premiada, para o cidadão obter aquilo que ele pretende, que é a liberdade, ele fala aquilo que aqueles que estão inquirindo querem que ele fale. Por essa razão, a decisão do Supremo é de que, em base da delação premiada, não pode haver prisão. E creio eu que a lei, não tenho certeza se é esse número, 3.964, do Congresso Nacional também
feita em função da Lava Jato, em que foram anuladas por pressão as delações premiadas, dizia que por força de delação premiada não pode haver prisão. Então, de rigor, nós tivemos uma prisão contra a jurisprudência do Supremo, segundo o que eu li nos jornais, e uma prisão contra a própria legislação que proíbe, porque aquele que quer ficar solto de uma prisão, ser liberado de uma prisão, ele, pelas pressões psicológicas, etc., termina sendo encaminhado para, enfim, fazer uma série de afirmações, o que levou, por causa da Lava Jato, a eliminação daquelas delações, e quase todos aqueles que se confessaram corruptores foram perdoados. Um editorialista do Estado de São Paulo, um grande editorialista, Nicolau Cavalcante, escreve na segunda-feira que a decisão de prender com base na delação premiada do coronel Cid é algo que fere a própria jurisprudência e a lei do Supremo. A jurisprudência do Supremo e a lei do Congresso Nacional. De tal maneira que o que eu estou trazendo, eu sou apenas um professor de direito e um advogado. Nunca tive cargo público nenhum. A vida inteira só quis ser advogado e professor universitário. Eu só interpreto leis, constituições, porque a minha área é um titular de direito constitucional. É o direito constitucional. Então, a meu ver, efetivamente, com base numa delação premiada contra a jurisprudência, o próprio Milton Mendes, pelo que eu li nos jornais, e contra a própria legislação que proíbe prisão preventiva, eu tenho a impressão que o Supremo não só não considerou a lei do Congresso, como não considerou também a jurisprudência. Não entro no mérito, não sei exatamente o que é que eles teriam conversado, etc. Mas o que foi veiculado pelos jornais demonstra de que é uma mera presunção. E aquele grande desembargador, também um grande jurista, Mairovitch, declarou que ele foi preso com base exclusivamente em presunções, sem provas cabais. O que eu tenho sentido, e agora a última parte que eu queria trazer aos senhores, é o seguinte: durante a Constituição, quando nós vimos um regime de exceção, estava se fazendo toda a proteção. O artigo 5º, quase que metade do artigo 5º, é a garantia do cidadão perante o poder público, para não serem presos, para não serem, a fim de ter todos os tipos de garantia possível, para exercer a cidadania, uma democracia com liberdade. Tenho a impressão que ultimamente nós estamos tendo no Brasil uma fantástica banalização das prisões. Tudo leva à prisão provisória, tudo leva à prisão preventiva. E tem diversos aspectos negativos. Primeiro, fragiliza a democracia. Segundo, fragiliza o espírito da Constituição, que foi garantir o cidadão contra qualquer arbitrariedade do Estado. Terceiro, faz com que parte da população, como diz o Estado de São Paulo, de segunda-feira, vá ficando gradativamente contra o Supremo, que apesar de constituído de grandes juristas e pessoas que eu respeito, a maioria deles tendo eu livros escritos com ele, com essa admiração permanente, a população vai ficando com essa banalização de que qualquer suspeita leva à prisão, se leva a considerar que o cidadão tem que ser encarcerado. Lembrando que o atentado violento ao Estado de Direito, é golpe de Estado, pressupõe o início de um atentado. E sem Forças Armadas não poderia haver. De rigor, se houve este plano que se foi produzido na delação premiada, esse plano de 3, 4, 5 cidadãos, jamais as Forças Armadas entrariam, segundo a minha experiência de professor da escola. E mais do que isso, tanto é verdade que não houve uma tentativa
Só 2 anos depois soube que eles tinham trocado telefonemas a respeito disso. Então me parece uma questão assim de extrema gravidade, porque é um general de exército que foi preso por presunções suspeitas baseadas numa delação premiada, e é um momento de refletirmos bem se é esse o país que nós queremos, se é essa democracia que nós queremos. O que eu posso dizer com toda tranquilidade, com 33 anos de lições sobre direito constitucional e conjuntura, que nunca houve risco de golpe de Estado no Brasil, eu continuo afirmando que tinha absoluta certeza que aqueles coronéis que ouviram as minhas modestas aulas de direito constitucional jamais entrariam. E não tenho certeza. Eu não sei se ele fez o curso, o coronel Cid, porque eu tinha 130 e poucos coronéis, evidentemente, não se conhece o nome de todos, mas eu tenho certeza absoluta que as Forças Armadas, os altos comandos, por aquilo que eu sentia nas respostas daqueles coronéis, capitães de mar de guerra, coronéis da aeronáutica, eu sempre tinha um ou dois capitães de mar de guerra, 1 ou 2 coronéis da aeronáutica, eles jamais fariam. Tanto é que não houve nem tentativa. Eu só soube dessas pela delação premiada durante 2 anos. Nunca se teve a percepção de que poderia ter havido alguma coisa. E se realmente se pensou num plano absolutamente inviável, e como disse o presidente Michel Temer, sem forças armadas não há em nenhum lugar do mundo um golpe de Estado. STF extingue todas as condenações de José Dirceu relacionadas à Lava Jato e restaura seus direitos políticos. É isso mesmo. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça analisou nesta terça-feira 17 processos ligados à Operação Lava Jato. Entre eles, 3 ações envolvendo o ex-ministro José Dirceu, que teve as condenações reconhecidas como prescritas. Com isso, Dirceu recupera seus direitos políticos, já que os efeitos das condenações criminais foram anulados. Enquanto isso, Jair Messias Bolsonaro segue inelegível e perseguido. Esse é o Brasil da inversão de valores. Os bandidos tomaram conta do país e as pessoas de bem estão sendo mandadas para a cadeia. Até quando? Onde vamos parar? Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.